2 anos. Você já parou para pensar que são 2 anos de pandemia? Restrições, doença, morte, desafios, reviravoltas. Mais de 650 mil vidas perdidas. A Itatiaia discute os desafios, as perdas e as lições em 2 anos de pandemia. Mais de 10 mil pequenas empresas de comércio e serviços fecharam as portas na capital durante a pandemia. Foram mais de 15 mil empregos extintos. Foram 2 anos de muita dureza, né? Muitos problemas, surpresas negativas, mas com certeza 2020 foi pior sim, a gente não tinha um entendimento do que o que chegou, como se fazia, os governos na esfera municipal, estadual e federal batendo cabeça no sentido também de não conhecer o problema. Então 2020, Belo Horizonte foi a cidade que ficou com comércio e serviços mais tempo fechado. Foi um ano muito pesado, foi um ano de fechamento de lojas. A gente acha que o comércio, serviço aí, juntos fecharam cerca de 7.500 estabelecimentos em Belo Horizonte nesses 2 períodos, 2020 e 2021. Comércio, educação, saúde e eventos são muitas as consequências de 2 anos de pandemia. A primeira história que a gente conta até parece feliz, afinal foram nada menos que 3 cerimônias de casamento. Quando a pandemia chegou aqui a Minas Gerais, faltavam exatamente 20 dias para o meu casamento. Eu me casaria no dia 18 de abril de 2020, casaria no civil, faria a cerimônia religiosa e depois uma recepção. E, obviamente, tive que mudar tudo por conta da pandemia. Então, eu tive que remarcar o casamento no civil para uma data, no religioso, né, na igreja, para outra. E, ainda assim, eu tinha uma festa paga, tudo pago. Então, foram 3 casamentos nesse período. Mas quem vê o sorriso não imagina a dificuldade que a Débora e o noivo, Felipe, passaram. A gente não tinha noção direito sobre o vírus, depois a gente viu que era uma doença mortal, a gente percebeu também que ia demorar para chegar uma solução, não tinha vacina, e nesse período a ansiedade bateu muito forte, assim, eu conto noites que eu passei chorando, passei em claro, de medo, e não só o medo da imprevisibilidade, da incerteza da data, mas o medo de perder alguém muito próximo, de perder o meu pai, do meu pai não poder estar comigo no altar, que eu acho que é o mais importante para a noiva. A educação foi outro setor fortemente afetado pela pandemia. Quase 300 escolas fecharam as portas em Minas Gerais nestes 2 anos. E 1 em cada 10 alunos de 10 a 15 anos relata não querer voltar à escola. E para não ficar só em números, quero que você conheça o pequeno Matheus, de 2 anos. O Matheus é uma criança superativa, esperta, inteligente, todos os atributos positivos que a mamãe pode falar do seu filho. A Aline e o marido tiveram que empreender durante a pandemia. O marido já era trabalhador autônomo e a Aline perdeu o emprego. 40% dos que empreenderam durante a pandemia fizeram isso por falta de alternativas, segundo o estudo do Sebrae. E para equilibrar o orçamento, o Matheus teve que sair da escola particular. Foi necessário para a gente colocar as finanças, né, em ordem, em dia, a gente se sustentar financeiramente, mas foi muito acertado justamente para não prejudicar ele. Muitos profissionais de saúde se referem à pandemia como uma guerra, uma luta pela vida. E essa enfermeira sabe bem disso. Ela ficou lado a lado com um paciente durante toda a madrugada lá no início do período pandêmico, em março de 2020. Foi bem no início da pandemia, né, numa quinta-feira. Tinha uma demanda razoável, mas no final do dia, por volta de umas 5 horas, foi acolhido um paciente por volta de 50 a 55 anos. Ele é um paciente asmático e estava em crise no momento. Colocamos ele em O2 na unidade, mas foi solicitado o transporte
do SAMU, né, que nesse momento era só o SAMU que estava transportando os pacientes, para a UPA Nordeste. E o SAMU demorou em torno de 12 horas para buscar o paciente na unidade e transportar para a UPA Nordeste. Ficou eu como enfermeiro, um técnico de enfermagem, o recepcionista e um médico de suporte durante todas essas horas, acompanhando o paciente até que a unidade do SAMU, né, chegasse para transportar o paciente. E aí a gente percebe o total despreparo que a saúde, no geral, né, se encontrava naquele momento para lidar com a pandemia. E como estamos depois de 2 anos de pandemia? Qual o tamanho das mudanças em nossa sociedade? Para o comerciante, um dos aprendizados diz respeito ao cliente. É preciso conhecer melhor quem compra seus produtos. Nós tivemos também que mostrar a essas pessoas, aos comerciantes, aos prestadores de serviço, que eles tinham que mudar esse relacionamento com o seu cliente. Eu conto um caso de uma padaria que o seu Zé, há 20 anos, ia lá todo dia, né? E chegava na padaria, as meninas, o proprietário, ô, seu Zé, como é que vai? Né? Aí quando veio a pandemia, o seu Zé não foi. Mas como que a padaria ia buscar o seu Zé? Quem que é o seu Zé? Cadê o telefone dele? Onde que ele mora? Nós não sabemos. Então, não só essa padaria, mas todos os comércios, todos os prestadores de serviço tiveram que fazer um outro tipo de relacionamento, fidelizar o seu cliente, aproximar, atender com melhor qualidade. Foram muitas as mortes, problemas e desafios durante a pandemia, mas para o casal lá do início da reportagem, a Débora e o Felipe, esse período de dificuldades fez com que a união aumentasse. A gente ficou mais unido como casal e isso foi essencial para a gente chegar até aqui, porque um foi segurando o outro, um foi pegando na mão do outro e vamos. Tinha dia que eu estava muito triste, o Felipe segurando a minha mão, e tinha dia que ele estava muito chateado e eu segurei a mão dele e deu tudo certo. Então, assim, sem essa cumplicidade, eu acho que a gente não teria conseguido chegar aqui igual a gente chegou agora.